Olá, tudo bem? É para mim uma alegria muito grande no Senhor estar aqui hoje com você para mais um programa Arena do Futuro. O tema de hoje é muito especial. Já já eu te conto o tema de hoje. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para as formas, as maneiras que você tem de contato comigo e com o nosso programa. Nós temos o site da Novo Tempo. O nosso site é novotempo.com/Arena do Futuro. Esse é um site e um blog que você pode ter muitas mensagens, vídeos e a palavra de Deus para você. Nós temos também o Twitter, @Arena do Futuro, onde você segue e acompanha, recebe mensagens espirituais também. Agora, nós temos um curso bíblico em DVD. E esse curso bíblico é de graça. Você pode ganhar esse DVD, é só ligar para cá ou mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br. Tá bom? Esse material está disponível para você e para sua família. Agora prepare o seu coração, porque vamos começar o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um tema muito interessante que vai falar sobre os 3 tipos de filhos. Isso envolve um momento em que vamos refletir sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição. Agora já vou começar fazendo uma pergunta para você. Deixa eu só guardar meu DVD aqui, que eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ouvir a verdade ou a mentira? Você gosta da verdade clara, como ela é, ou você gosta que a gente fique dando voltinha e não fale nada? Como você pensa? Eu sou assim. Eu prefiro que a pessoa fale a verdade para mim do que ficar aí me enrolando, sabe assim? Eu prefiro isso. Porque quando Jesus voltar, quem é que vai ser responsável por minha perdição? Eu mesmo. Então, eu prefiro que as pessoas me ensinem a verdade para que eu seja salvo. E você não pensa igual? Eu creio que sim. Então é o seguinte, se você quer ouvir a verdade, pegue a Bíblia, prepare o seu coração. Se você não quer ouvir a verdade, desliga a televisão e sai da sala. Ok? Se você não quer ouvir a verdade, pode desligar a televisão, pode sair. Agora, você quer a verdade? Tem fé no coração? Então, amigo, bem-vindo. Bem-vindo ao programa A Arena do Futuro, chamando você para a verdade da Bíblia. Eu começo fazendo uma pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Todo ser humano é filho de Deus? Sim ou não? Se você fizer uma pesquisa, uma enquete por aí, vai ouvir respostas diferentes, mas a maioria vai dizer, sim, todo mundo é filho de Deus. Só que eu quero saber o que diz a Bíblia. E de acordo com a Bíblia, eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça o que eu vou ler aqui. A pergunta é, todo mundo é filho de Deus? Ouça o que eu vou ler na Bíblia, palavras textuais de Cristo Jesus. João 8,44. Escute isso. Está bem aqui? 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Uau! Quem disse essas palavras? Não fui eu, nem você. Sabe quem disse essas palavras? Jesus Cristo. Ora, Jesus olhou para um grupo de pessoas e disse, vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, o próprio Jesus está dizendo, nesse versículo, que havia um grupo de pessoas que eram filhas do diabo. Peraí, mas todo mundo não é filho de Deus? E Jesus falou isso aqui? Como entender esse negócio? Por isso eu perguntei, quer ouvir a verdade? E se você está assistindo é porque quer. Agora vamos analisar os detalhes. De acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de filhos. O primeiro tipo são os filhos de Deus. O segundo, os filhos de homem. E o terceiro, os filhos do diabo. A pergunta é, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de homem? E quem são os filhos do diabo?
vamos começar falando dos filhos de homem. Os filhos de homem somos todos nós, eu e você. Por que somos filhos de homem? Porque um dia nós nascemos, o nascimento biológico, nós temos um pai e temos uma mãe. E se todo ser humano tem um pai ou uma mãe, ou já teve, significa que você é filho de homem, de ser humano, um homem e uma mulher. E como filhos de homem, nós temos direito a quê? Quais são os direitos, as vantagens e as desvantagens de ser filhos de homem? Como filhos de homem, nós temos direito a 70, 80, 90 anos de vida. E depois vem a morte. Veja o que diz a Bíblia. Salmo 90. Vamos para o Salmo. Salmo 90. Aqui nós temos... Esse salmo todo é interessante, mas eu chamo a sua atenção para Salmo 90, versos 9 e 10. 90, versos 9 e 10, que diz: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Mas nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ouviu isso? A Bíblia diz que o tempo de vida de um ser humano, de um filho de homem, é de 70 anos. E se houver robustez, se a pessoa tiver mais saúde, mais estrutura, ela pode chegar a 80. E diz a Bíblia, nesse caso, é canseira e enfado. E é verdade. Alguns chegam a 90, outros chegam a 100. Mas quem passa de 100 já é milagre e vai para o Guinness Book, não é? É verdade. Mas a Bíblia está certa. É 70 ou 80. E é canseira e enfado. Tem gente com 15 anos que já está cansado e já não aguenta mais. Tem gente com 20 anos, já não aguenta mais nada. Tem gente com 30 anos, já tá ruim. A Bíblia diz, é 70 e em havendo vigor até 80. E aí é canseira e enfado, verdade. Como filhos de homem, nós temos aí 70, 80, talvez um pouco mais, e depois vem a morte. Agora, algumas coisas chamam a nossa atenção. Quando você nasceu, quando eu nasci, o nosso pai foi até o cartório e nos registrou, nos deu um nome e colocou todos os dados do pai, da mãe, o peso, onde nasceu e tal, todos os detalhes. Você nasceu, tem um registro, você existe. Depois começa a vida, 70, 80, canseira, enfado e a morte. Só que esses 70, 80 anos de vida são anos, ou é um período, onde a gente tem altos e baixos, momentos felizes e momentos tristes, não é? Tem aquele dia que você está feliz da vida, mas tem aquele dia que você está infeliz, abatido e triste. Durante esses 70, 80, 90 anos, a pessoa tem emprego e desemprego, tem saúde e doença. Muitos casam e se separam. São 70, 80 ou até 90 anos de altos e baixos. Muitas vezes mais baixos do que altos. É uma luta. Tem gente que não dorme bem, toma remédio à noite, tem insônia, tem pesadelo, tem gente que vive doente a vida toda. É uma vida, é uma luta constante. E depois vem a morte. Somente isso e nada mais. Agora, esse é filho de homem. Como filho de homem, você e eu não temos direito à vida eterna, porque nascemos com a natureza pecaminosa. E o salário do pecado é a morte. A gente já nasce separado de Deus. A gente já nasce, vamos dizer assim, perdidos. Sabia disso? É forte essa frase. É forte. A pessoa nasce e o nascimento biológico não lhe dá o direito de vida eterna. O primeiro nascimento que te torna filho de homem não garante vida eterna para você. É por esta razão que existe o segundo tipo de filhos.
Veja o que diz a Bíblia. Veja o que diz a Bíblia. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Versos de 1 a 5. Esse texto é incrível. João 3, de 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, agora a gente entende esse capítulo. Porque o primeiro nascimento biológico nos torna filhos de homens. E para estarmos no céu, para entrarmos no reino de Deus e vivermos para sempre com Ele, é preciso nascer de novo. Jesus foi claro para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos disse: Senhor, como eu nascer de novo? Eu sou Nicodemos, eu sou líder dos judeus, eu sou líder da igreja, eu já sou evangélico, eu já sou religioso, eu já frequento a igreja, eu já fui batizado, eu já estou aqui. Como que eu tenho que nascer de novo? Como? Perguntou ele: eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: não, Nicodemo, não é isso não. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, você tem que ser batizado, mas tem que ser convertido. Então Jesus estava dizendo que a pessoa, ela chega a um estágio que ela deixa de ser filha de homem apenas e passa a ser filha ou filho de Deus. Essa mudança do físico para o espiritual, do biológico para o religioso, essa mudança, esse é o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Veja só o que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo escreveu aos Efésios algo nesse contexto, e eu vou ler para você. Efésios capítulo 2, versículo 19. Abra sua Bíblia. Efésios está bem aqui. Capítulo 2, versículo 19, logo depois de Gálatas. Efésios 2:19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que maravilha! A Bíblia está dizendo que chega um momento na vida em que você não é mais estrangeiro, não é mais forasteiro, mas é concidadãos dos santos e da família de Deus. Que momento é esse? É o momento em que a pessoa nasce de novo. É o momento em que a pessoa se batiza. Aí sim, ela deixa de ser apenas filha ou filho de homem e passa a ser filho ou filha de Deus. Essa é a mudança. O primeiro tipo de filho, filho de homem. O segundo tipo de filho, filho de Deus. Mas para ser filho de Deus tem que nascer de novo. E a Bíblia diz mais. Quando a pessoa nasce de novo, por exemplo, é semelhante ao primeiro nascimento. Assim como o primeiro nascimento biológico, o papai vai no cartório e registra o nome da pessoa. Quando a pessoa nasce de novo, é batizada, naquele momento, o anjo de Deus comparece no batismo e registra o nome da pessoa no livro de Deus. É como se nós disséssemos assim, Deus registra o nome da pessoa no cartório celestial. Amém? Que maravilha, não é? Isso acontece no novo nascimento, no momento em que a pessoa nasce da água e do Espírito. Aí ela passa a ser concidadã ou concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí a pessoa nasceu de novo de verdade. E por isso o nome dela vai para o livro de Deus, lá em cima, o livro da vida. E sabe o que diz a Bíblia sobre o livro da vida?
A Bíblia diz assim, olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Confira comigo esse texto. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, ok? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só entrará no novo céu e na nova terra, só entrará na nova Jerusalém quem tiver o nome no livro da vida. E o nome só vai para o livro da vida quando a pessoa nasce de novo. Deixa de ser filho de homem e passa a ser filho de Deus. Que tal? Maravilhoso isso, né? Agora, eu tenho uma pergunta. E quando que a pessoa passa a ser filha ou filho do diabo? Em que momento? Quem são essas pessoas? Quais são as características de um filho ou de uma filha do diabo? Quer saber? Então faz o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu volto para mostrar para você quem são os chamados filhos do diabo. Mas que Deus esteja com você e que a bênção do Pai esteja na sua casa hoje. Até já.